Graça e paz, irmãos. Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nesse momento estou gravando a videoaula, né, de hoje, no domingo, e a nossa lição hoje ela tem como título a importância da transição numa terra de resistências, né? E vai falar aqui sobre colaboradores. Domingo passado nós falamos também sobre essa lição, o título quase o mesmo, a importância da transição numa terra de resistência, onde se falava em que deveríamos estar orando, né, sondando para ver se a visão é clara vindo da parte do Senhor, né? Eu acho que mais uns 2 domingos nós estaremos estudando também esse título, a importância da transição numa terra de colaboradores. E hoje a gente vai falar em especial aqui nos colaboradores, né? Quem seriam esses colaboradores, né? Como se aplicaria isso no nosso dia a dia? Estamos falando aqui nessa lição de EBD, onde o autor ele vai tirar como exemplo aqui o servo de Deus chamado Neemias. E antes da gente falar um pouquinho aqui, a gente vai estar orando, né? Para a gente estar entrando aqui nesse resumo que a gente vai estar fazendo, naquilo que o Senhor tem a falar conosco. Eu espero que os irmãos todos estejam bem, né? Pela manhã nós já falamos, estivemos com os irmãos, através do irmão Robson, uma lição muito bem elaborada, né? Muito bem contextualizada ali. E aqui nesse momento a gente vai fazer um resumo, tá? Para aqueles irmãos que porventura não puderam estar conosco pela manhã, a gente vai fazer um resumo aqui, né? Aqui colocando aqui esses 3 pontos, esses 2 pontos aqui que ele fala, né, da lição, investidos de poder e autoridade e dos servidores públicos, né, onde Neemias, ele, sendo ele um servidor público também, né, ele não se deixa levar por isso, né, e a gente vai ver aqui ele pedindo autorização lá aos outros servidores para poder fazer aquela obra que Deus tinha colocado no coração dele, né? E que a gente vai dar continuidade de falar aqui. Vamos orar, né? Para que o Senhor Deus possa nos direcionar, né? Nesse pequeno tempo, para que nós possamos estar aqui gravando essa videoaula. Eu peço perdão aos irmãos pela luminosidade, tá? Do celular, que não está muito boa, mas o que importa é aquilo que é o som, né? Que está saindo, eu creio que auditivo, bem assim, no volume que os irmãos conseguem escutar, né? Mas a claridade não está muito boa. Então vamos orar para nós iniciarmos. Santo Deus e eterno Pai, louvado, exaltado e glorificado é o teu nome, Senhor. Agora, nesse momento, nós estamos aqui diante da tua palavra, onde já falamos de manhã, em classe, os irmãos ali estavam comentando sobre essa lição de EBD. Não estamos, Senhor, juntos numa classe, mas estamos espiritualmente, Senhor. Por isso, ó Deus, aquilo que iremos falar nesse pequeno espaço de tempo é a Tua palavra. Ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos dá direcionamento, Senhor. Aplique ela em nossos corações a cada dia, Senhor, para que possamos estar ouvindo a Tua voz e agindo, Senhor, de maneira que agrade ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por entendermos que a Tua voz é que nos faz vivermos, a Tua voz é que nos dá direcionamento, que nos dá vitória, que nos faz passar, muitas das vezes, pelos vales da sombra da morte, situações difíceis, muitas das vezes situações adversas, mas o Senhor tem nos dado força, Senhor. Agora, te pedimos por cada aluno, por cada irmão que estará ouvindo, Senhor, que essa pequena palavra que vem da Tua palavra, Senhor, que ela possa ser aplicada em nossos corações. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então eu fiquei pensando aqui, né, como eu ia fazer esse resumo, e a gente tem como título, né, sempre importante, né, o irmão também, o Ricardo sempre tem colocado lá, o título é importante, porque ele que vai nos dar aquele direcionamento, né, dentro da palavra. E ele vai falar sobre a importância da transição, né? Transição é mudança, né? Nós falamos no domingo passado, numa terra de resistência, né? A gente, muitas das vezes, aí, a gente tem se deparado com muitas resistências, né? E
e quando a mudança é para algo melhor, né? Isso é muito bom. E muitas das vezes a gente se depara com situações em que nessa nossa obra que nós estamos fazendo, né, seja ela, porque não existe obra grande, né, mas aquilo que fazemos para o Senhor, né, é Ele que opera, Ele que chama, Ele que nos capacita. E assim a gente muitas das vezes encontramos, né, essas resistências, né, no mundo em que vivemos, no contexto em que vivemos, né, e muitas das vezes tem áreas seculares, né, até muitas das vezes pessoas que estão presas, né, a muitas coisas, e nessa transição aqui é de algo assim, uma transição do melhor, né, do pior para o melhor, é sempre importante, né? Mas domingo passado nós vimos que é importante estarmos orando, sondando a visão se ela é clara, né? Não fazemos as coisas de qualquer jeito, né? Principalmente quando as coisas são direcionadas, né, na igreja e são a obra do Senhor. Então isso é importante. A gente tem aqui como exemplo, né, um homem que talvez fosse falho, mas um homem que nos deu testemunho, né, que nos deu exemplo, né? O nosso exemplo maior é Cristo Jesus, né? Mas nós estamos aqui diante de um nome de um homem que no passado, né, ele pôde fazer ali a diferença naquele contexto em que ele se encontrava, né? Ali, como o irmão Robson muito bem de manhã explanou, né, a vida de Neemias, né? Todo aquele contexto, né, foi importante, tá? Os irmãos que porventura quiserem ler na aula também está lá contida, né, lá no nosso Zap, tá? Tem lá as gravações, né? Então é sempre importante a gente estar acrescentando, né? Eu vim aqui acrescentar algo, né? Não dar a lição novamente, mas acrescentar e resumir aquilo que porventura, né, nós falamos, né? E nesse momento para nós estamos gravando também, né? Então aqui ele, quando fala do Neemias, né, a gente vê aqui que eu sempre gosto de falar sobre o autor, né? Neemias, ele era a ocupação dele, né, como ele era copeiro do rei Artaxerxes, né, e líder dos israelitas em Jerusalém, né? Ele era, aqui ele fala, né, o autor comenta aqui, o estudioso, que ele era famoso por ser um homem de devoção religiosa e de oração, né? Ele era um homem de oração, né? Um homem que, quando ele fala aqui nesse contexto de devoção religiosa, né, a gente entende aqui religiosa no sentido de religare, né? Um homem que estava ligado em comunhão com Deus, com Yahvé, né? Um homem que não tinha nascido, que tinha nascido ali no próprio exílio, mas ele sabia da história, né? Eu creio que seus pais passaram, e aquele homem era um homem zeloso nas coisas de Deus, né? Tanto que no seu coração brotou aquele desejo, Deus o usou como instrumento naquela obra, uma obra que ele ia encontrar essas resistências, né? Como o autor aqui fala, mas é importante também ele entender que ele também deveria contar com alguns colaboradores, né? Aqui ele fala colaborador, né? O autor coloca alguns colaboradores. Trabalhei numa empresa que lá as pessoas falavam colaboradores, né? As pessoas que é empregado, porque numa empresa, né, o chefe lá não pode estar fazendo as coisas sozinhas, né? Ele não pode estar ali exercendo uma função, né? Quando empresas que muitas das vezes ela funciona como um relógio, né? Cada peça tem a sua, né, a sua participação, e é muito importante isso, né? Então, mas há uma necessidade do líder, né? E o líder muitas das vezes não vai conseguir fazer sem a presença dos colaboradores, né? Até o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele cita, né, quando ele pregava ali, que ele tinha alguns colaboradores, né? Algumas versões, algumas traduções falam desses colaboradores. A gente pode citar aqui a própria Priscila, o Áquila, né, que eram colaboradores, né? Porque Paulo necessitava, porque ele sozinho, né? Deus chamou, Deus o enviou, mas Deus também colocou diante deles alguns colaboradores, né? Para que Paulo pudesse estar pregando o Evangelho, dizer que Jesus é o Salvador por aquelas terras que não eram Jerusalém, né? E a gente vê aqui que Neemias também, ele era um homem de devoção religiosa, um homem de oração, né? Ele não fazia nada sem consultar ao Senhor. Ele tinha, e também algo assim importante, né, para a gente pensar hoje, ele tinha assim sua capacidade de motivar outras pessoas, né? Porque eu creio que ali, se a gente fosse voltar, eu fico pensando comigo mesmo, né? Eu pensando, como estaria aquelas pessoas ali, né?
no momento em que tudo aquilo aconteceu, eles estavam no exílio, distantes da terra, e Neemias ouve, né, como domingo passado nós falamos, dos seus emissários ali que trouxeram notícia ruim, né? E aquelas pessoas estavam ali lá em Jerusalém, os muros estavam derribados, queimados, né? E de uma nação que já tinha vivido, né, uma glória grande, né, assim vamos dizer, né, um rei Salomão, né, onde a Bíblia menciona, né, tinha muito bonito ali as coisas, né, a qualidade de vida, e ali o povo tinha perdido a sua identidade, né, era um remanescente que estava ali, creio que desanimado, né, e a Bíblia menciona aqui logo no início do capítulo aqui, que fala que alguns deles, né, passam por grande sofrimento e humilhação, né? A gente vai ver ali que assim eram aqueles colaboradores que Neemias ia encontrar ali, né? E a gente vê que ele foi um grande, né, motivador de outras pessoas, né? Porque a gente vê que eles ali estavam, creio que, construir aquele muro, né, aquela obra de Deus em 52 dias, né? Seria algo assim, um desafio, mas que Neemias necessitava, né, de ajuda, né? E assim também é importante, né, a gente entender que no mundo em que vivemos, né, sempre há assim a liderança, mas também os colaboradores, né? E todos nós, né, somos líderes onde quer que estejamos. Muitas das vezes, né, a gente é líder, a gente no trabalho, né? Quando eu falo muitas das vezes assim, não só no trabalho, mas em outros lugares, né? Muitas das vezes a gente vai chegar no momento em que nós vamos ter que, naquele momento ali, né, é sempre bom nós estarmos fazendo a obra de Deus, né, como servos de Deus, né? Eu não estou falando aqui no sentido de liderar, no sentido de chefia, né? Mas muitas das vezes é necessário, né? Mas aqui Neemias, ele nos ensina, né, que a presença, sem a presença de colaboradores, né, ali ficaria muito difícil, né? Então ele fala assim, ó, na introdução, no processo de mudança da realidade, se faz necessário quebrar a resistência, sobretudo valendo-se dos colaboradores, pois eles têm a capacidade de se envolver e envolver outros, de influenciar outras pessoas dos vários campos político, social, moral, cultural, econômico, etc. É importante, né? Então, assim, a gente vê que a Bíblia diz que nós, né, pregamos, né? Nós um dia recebemos a Jesus como Salvador, alguém falou conosco, né? Alguém pregou para nós. E a Bíblia diz que nós devemos o quê? Estar fazendo discípulos, né? Para a obra se multiplicar, né? Então, por algum momento, nós vamos estar exercendo ali, né? Um momento assim de discipulador para alguém que vai ouvir a palavra, vai amadurecer na fé e vai se tornar outro discipulador e assim por diante, né? Porque a igreja é assim. O Senhor Jesus, né, ele nos envia para que possamos estar frutificando, né? E os frutos, né, também estarem frutificando, né? E aqui o autor aqui ele coloca no campo aqui, no âmbito geral aqui, né? Da questão dos colaboradores, que são as pessoas, né? E aqui ele fala, Neemias, né? Ele fala assim ter ao lado os formadores de opinião é fundamental. Neemias sabia disso muito bem, por isso, no processo de reconstrução e de restauração da dignidade do povo, sabiamente foi ao encontro dos formadores de opinião, sendo vitorioso em seu trabalho, apesar de todas as dificuldades. Da mesma forma, se alguém deseja liderar com sucesso, precisa ter apoio dos formadores de opinião, ele vai dizer aqui, né? Ele conclui, quando temos ao nosso lado os formadores de opinião, podemos dizer que a caminhada será bem mais fácil, pois eles se encarregam de influenciar as pessoas quebrando as resistências. E ele fala, né? Se você conhece um formador de opinião, né? Então é importante, né? Essa opinião, né? É importante a gente, principalmente quando um homem de Deus, né? Opinião vinda de Deus, e aqui Neemias aqui, ele pôde, no primeiro momento, né, ele pôde ir ali ao rei. A Bíblia diz que aquele rei, né, ele não era, talvez, temente ao Senhor, né, de Israel, ao nosso Deus, a quem servimos, ao Deus de Neemias, mas Neemias ali, ele pôde ir a ele para pedir, né? Então ali aquele rei, a primeira coisa que ele fez foi perguntar, né, a Neemias como seria aquela viagem, né, quanto tempo Neemias voltaria.
E Neemias ali, ele com muito cuidado, né, com oração, né, ele pede ao rei, já lemos isso aqui no domingo passado, né, e a gente vê que Neemias, ele deu exemplo ali, né, de exercer obediência àquela autoridade, né, mesmo a autoridade não sendo uma autoridade, né, um rei que servia ao Senhor, né, Deus, mas Neemias pôde ali ser obediente. Neemias estava na posição ali de empregado do rei, de um funcionário público, né? Naquela época era muito natural as pessoas se amotinarem contra os líderes, principalmente os reis, né? Então eles tinham um dos artifícios, né, de dar cabo à vida dos líderes era de envenenamento, né? A gente vai ver na história aí quantos líderes, né, quantos reis políticos foram envenenados, né? E com isso existia aquela pessoa que provava antes, né, de qualquer do rei beber alguma coisa, alguma comida ou comer algo, né, aquela pessoa faria por ele. Então aquilo ali era algo assim de extrema confiança, né? Então Neemias, ele era um homem de extrema confiança diante do rei, né? E é importante também a gente entender que quando Neemias foi falar com o rei, né, ele teve o cuidado, porque naquele contexto ali na época, ele não poderia assim se apresentar ao rei de qualquer forma, né? Como diz, né, os problemas, como a gente diz hoje, né? Muitas das vezes a gente vai trabalhar e a gente está, né, com a cabeça pensando em mil coisas, né? E tantos problemas, né? E às vezes o patrão fala, olha, o problema tem que ficar em casa, né? Porque a gente não vai produzir, não vai... Mas mesmo assim a gente é humano, a gente muitas das vezes pensa, né? E Neemias ali, quando ele se apresentou ao rei, ele não poderia... Ele estava triste, né? Muito triste. E a Bíblia diz que ele temeu, né, por se apresentar daquela forma, mas o rei, ele concordou com Neemias, né? Estava também presente diante do rei a rainha, né? E ali a gente vai ver naquele contexto que Neemias teve a aprovação ali do rei para que aquela missão pudesse ser feita, né? E a gente vai ver aqui, vamos ler um pouquinho aqui, né? Ele antes dele pedir ao rei, né, ele orou, né, pediu orientação a Deus, né, porque sabia que aquilo seria algo assim, um desafio muito grande, mas no coração de Neemias, no espírito de Neemias havia um espírito de motivação, né? Esse livro de Neemias, eu estava lendo um comentário, se não me engano foi na lição retrasada, algumas lições passadas, fala que muitas pessoas motivadoras hoje usam esse livro, né? De gerenciamento, né? Esse exemplo aqui de Neemias, né? Neemias foi primeiramente um homem que se colocava diante de Deus, era um homem que orava, né? Que buscava. Ele não pensou, ele estava ali dentro do palácio, né? Poderia ficar ali a vida toda ali no bem bom, mas ele se preocupou, né, em fazer aquilo que estava diante do coração de Deus, que Deus tinha colocado ele como instrumento, né? E ele foi ali para aquele grande desafio que ele encontraria pessoas talvez até desanimadas, né? Talvez pessoas que já estariam acostumadas com aquilo, mas Neemias, ele conclamou o povo, né? Para que o povo pudesse também estar ajudando naquela obra, né? E a gente vê ali que muitos, né, teve uma ajuda. A gente for ler o livro de Neemias, a gente vai ver que as pessoas estavam, com o tempo ali, as pessoas foram motivadas, né? Existia uma distância muito grande entre uma porta e outra, né? Aqueles portões grandes, né? Para que o inimigo não entrasse por dentro dos muros de Jerusalém. E Neemias ali, ele pôde em 52 dias terminar aquela obra, né? E a gente vai ver que foi necessário que Neemias motivasse aquelas pessoas, né? Porque aquela motivação ela vinha do Espírito Santo do Senhor, né? A gente vai ver ali que não é novidade para nós quando nós ouvimos que ele encontrou resistências, né? Como a nossa lição fala, não só fora dos muros, né? A gente vai ver que o próprio governador de Samaria, né, estava ali contrariando aquilo ali, muitas outras pessoas, né, estavam contrariando aquela obra, né? A gente vê que muitas cartas foram escritas ao rei para que aquela obra não seria de bom grado, né? Que seria algo de motim, mas mesmo assim aquela obra continuou, né? E Neemias, com tudo isso, tudo aquilo que acontecia, ele não desistiu da obra, né? Ele prosseguiu com a ajuda dos colaboradores. Então eu vou ler aqui
Um deles, aqui ele fala que servidores públicos, né? A gente vai ver aqui que o rei, na época, naquele contexto, ele tinha muitos empregados. Então, quando Neemias saiu ali daquele reino, a Bíblia diz que ele pediu cartas ao rei para que ele pudesse passar, né? Quando ele passasse naquela área lá de Asaf, né? Que era o guarda florestal do rei, para que ele pudesse obter materiais, né? Também. E diz aqui que ele deveria ter o controle sobre tudo que entrava e saía, esse Asaf, né? Ele não, então, Neemias, ele pôde ali, a gente vai observar que ele pôde, dentro daquele contexto, ele poderia chegar ali naquele momento e dizer, não, eu estou amando do rei, eu vou tirar as árvores, mas ele pediu, ele seguiu um trâmite, né? Aqui, e é importante a gente entender que nós também devemos estar sendo submissos às nossas autoridades, né? A justiça, né? O homem, aquele que lidera, né? Não só na questão espiritual, mas na questão também assim secular, né? A gente vai ver que devemos estar orando pelos nossos governadores, né? Pelos políticos, aqueles que nós elegemos, né? Porque a autoridade, né? Quando Deus coloca, né? Deus coloca por uma vontade dele e retira também, né? Então é importante nós estarmos orando, né? Pelas nossas autoridades, sermos assim, o povo de Deus tem que ser um povo obediente, né? E a gente tem que dar exemplos também, né? Porque as pessoas do mundo têm visto isso, né? E o próprio Senhor Jesus, ele deu exemplo, né? Quando aquelas pessoas perguntaram a ele, né? Sobre a quem ele deveria pagar imposto, né? Aí ele falou assim, olha,